Oi, oi, sejam muito bem-vindos aqui no Organiza na Medida. Meu nome é Carla e essa é mais uma lição da série do livro Arrume Sua Cama de William McRaven. Se você perdeu as outras séries aí, eu tô lançando uma por mês dentro das 10 lições que ele ensina ali para mudar o mundo. E nós estamos na sexta, mas já vou deixar aqui a playlist para vocês conferirem as outras no final desse vídeo, caso vocês não tenham visto. E o tema dessa lição é você precisa ousar mais, e não é à toa que estou com essa camiseta aqui, que diz assim: If you never try, you will never know, né? Quer dizer que se você não tentar, né? Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Em todas as lições ele dá um exemplo aí de uma experiência que ele passou para depois ele fazer a associação. E nessa lição ele fala de uma prova que ele tinha que realizar, mas ele tinha medo de fazer daquele jeito, né? Que os outros rapazes estavam fazendo, e ele sempre fazia de uma outra forma, mas demorava muito mais tempo. Até que um dia ele resolveu arriscar, foi e fez a sua melhor marca. E aí ele fala, né? Foi uma lição simples de como vencer a ansiedade e confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa. Tem um outro trecho do livro que dessa lição que ele fala, que é muito legal, né? Eu vou ler para vocês. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida. Essa lição veio bem de encontro com o que eu tenho passado ultimamente. Por muitas vezes eu adiei aí sonhos, planos profissionais, com medo, né? Com medo de fracassar, com medo de me frustrar, né? De não ter os resultados que eu esperava, com medo de não dar conta. Enfim, tudo isso foi me paralisando, né? E hoje eu vejo que não é uma questão só de você se jogar de cabeça e fazer as coisas assim, sem pensar, né? Inconsequentemente, vamos ver no que vai dar. A gente precisa ser preparado, não precisamos estudar, conhecer, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? Nos capacitar antes de dar certos passos, mas é entender também que nem sempre a gente vai estar 100% pronto, né? Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, ter tudo ali já redondinho para nos lançar para alguma coisa e talvez esse dia não chegue. Então a gente precisa ir com medo mesmo, né? A gente se prepara e vai. Nesse processo também a gente precisa reconhecer que nós não somos autossuficientes, né? Nós vamos precisar de ajuda, vamos precisar de outras pessoas. Até, né, vamos supor, para divulgar o nosso trabalho, pessoas que vão comprar o nosso trabalho, pessoas que vão somar com a gente. Então não ache que você vai conseguir tudo sozinho, você vai precisar realmente dessa ajuda. Inclusive já falamos sobre isso também em outras lições. Uma lição vai interligando com a outra, né? Mas são princípios mesmo muito importantes que nos ajudam a avançar, né? Nos ajudam a ir se não mudar o mundo, pelo menos a nossa vida. Gosto sempre de trazer também uma reflexão da Bíblia, né? Em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados para Deus, para boas obras, né? Deus preparou tudo para nós. Mas se nós não buscarmos, não tem como a gente receber. Diz assim, né, em Efésios: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Até tem uma frase, né, que muita gente fala que Deus não escolhe os capacitados, né, mas Ele capacita os escolhidos. Ele nos capacita por meio do Espírito a enfrentar muitas coisas, né, principalmente do nosso interior, esses medos, essas inseguranças. E é por meio do Espírito, por meio de nós buscarmos e orarmos, que nós vamos obtendo, né, essa força e tendo fé para poder avançar, para poder nos lançar, seja em que projeto for, tanto das coisas espirituais como das coisas terrenas que estão ligadas, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então só o Espírito para nos instruir, né, os passos que a gente deve dar. Por meio da paz nós vamos sentindo aí onde nos lançar. Tem um outro versículo que diz assim, 2 Coríntios 3, 5-6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Então, como eu falei, né, nossa tendência às vezes é esperar que tá tudo certo, tudo pronto para a gente fazer, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais recursos, equipamentos, quando eu tiver mais tempo. E talvez esse dia nunca chegue mesmo, né? Sempre parece que falta alguma coisa. Ou então a gente começa a se comparar, né? Olha lá, fulano consegue, parece que só comigo que não dá certo, comigo não avança, eu já tentei de tudo.
Será que você realmente tentou? Você se lançou mesmo em tudo que você podia? Ou ainda falta perseverar, né? Ainda falta insistir? A gente não pode ter medo da frustração, porque realmente nós vamos ser frustrados, né? A vida nessa terra é assim, a gente vai aprendendo, né, com os passos. As coisas às vezes não dão certo de primeira, a maioria das vezes. E ainda que dê certo, conforme você vai avançando, vão dando outros passos, vai acontecendo outras coisas que podem dar errado. E se a gente desanimar diante de cada erro, de cada frustração, a gente nunca vai saber onde vai dar, como ele falou, né? Se a gente não tentar, se a gente não prosseguir, como nós vamos saber, né? Qual vai ser o nosso maior potencial, até onde a gente pode chegar? Temos que arriscar. E na pior das hipóteses, mesmo que dê errado, nós vamos sair mais forte das situações, né? Como nós vimos na última lição. Então, o que eu queria dizer para você e também para mim é não desista. Continue tentando, né? Correndo atrás, se capacitando, buscando, se fortalecendo até no seu interior, para que você possa obter tudo aquilo que já foi te dado, né? Todos os dons, os talentos que você já tem na sua mão. Você pode aplicar para um bem maior, mas não desista, continue perseverando e buscando em fé no Senhor. Graças a Deus que nós temos um lugar de descanso. Salmo 127, 1 e 2 fala assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, claro, por um lado, a gente não vai ficar preguiçoso esperando as coisas virem até nós. Mas, por outro, não adianta a gente fazer tudo certinho e se esforçar e batalhar e correr atrás, né, com a nossa própria força, se nós não confiarmos no Senhor, que Ele está à frente, que Ele tem cuidado de nós. Eu vejo esse cuidado na minha vida, né? Mesmo que o meu trabalho ainda muitas vezes seja difícil, ainda não está dando os resultados que eu esperava, ainda não está dando o retorno financeiro que eu esperava, nada tem me faltado, porque é Ele que me sustenta. Pode ser por meio do meu trabalho, mas se não for, Ele supre de outra maneira, né? Então esse é o descanso que nós temos que ter, que não é por nosso muito fazer, mas é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é confiar, buscar e descansar, fazendo a nossa parte, mas junto com Ele, e Ele vai nos guiando por meio do Espírito, vai nos fortalecendo, vai moldando o nosso caráter, a nossa mente, os nossos pensamentos em relação às coisas, e tudo coopera para o nosso bem, né? Se a gente não alcançar aquilo ou não for no tempo que a gente gostaria, outras coisas vão ser somadas, pessoas que a gente vai conhecer, coisas que nós vamos aprender para a nossa vida, né? Como amadurecer. Então, tudo é benefício, né? Nós precisamos estar atentos, com um olhar atento a essas outras coisas e não ficar com medo, né? Não ter medo, saber que Ele é Deus, Ele é Pai e Ele cuida de nós. E vocês aí, o que tem te prendido a avançar em algum projeto, em algo que Deus já colocou no seu coração, mas por conta de todas essas inseguranças você não leva adiante? Para pensar aí e vamos avançar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já clica aqui, se inscreve, curta também esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me acompanhe por aqui que eu dou sempre dicas de organização, de rotina e faço essas reflexões sempre baseadas na palavra para nos encorajar em todos os aspectos da nossa vida, né? Não só aqui no físico, no material, mas também no nosso espiritual que reflete em todas as ações, tudo que nós vamos fazer, não é mesmo? Um grande beijo, Deus abençoe vocês.